Fala pessoal, Antônio aqui, continuando a nossa aula, o último episódio aí a gente falou sobre structs, então nosso programa aqui está rodando de forma perfeita, né? Então a gente consegue ver aqui, ó, saindo que a impressão de qual é o nome e que João tá online. Só que a gente precisa melhorar o nosso programa, né? Porque essa função aqui, isOnline, ela não pertence ao nosso tipo, que é a nossa estrutura de dado user. E Rush, ele nos traz uma forma com a qual a gente consegue associar essas funções aí para dentro do tipo que a gente está trabalhando. E isso são através de, ou isso se dá através de blocos de implementações, né? Então vamos lá. A gente, para fazer e definir uma implementação, a gente utiliza a keyword impl, beleza? Então aqui eu vou usar o autocomplete, mas eu faço uma implementação para estrutura user, beleza? Uma vez feito isso, agora a gente vai mover essa função que a gente tinha definido ali embaixo, isOnline, aqui para dentro. Então vamos lá, ó. Function, eu vou até usar o meu autocomplete aqui, ó, isOnline, e a gente recebia lá nela um parâmetro, né, um argumento aí que era uma referência para a struct de user. Então aqui o que vai mudar, né? A gente recebe ou a gente referencia self, que quer dizer quem já programa já está acostumado, né, com essa palavra-chave, mas representa a estrutura própria, né, ela mesma. E vai retornar um boolean. Aqui não vai ter diferença alguma na nossa função. Então, feito isso, como que fica o nosso retorno? Self.active. E com isso a gente tem a nossa função já definida. Só que a gente ainda não está usando ela, né? Aqui isOnline está sendo chamada aqui dentro do nosso if, né? Então, como que a gente vai modificar isso aqui? A gente vai vir aqui e apagar esse if. E agora, como isOnline está dentro de uma implementação ali para struct de user, então a gente pode chamar Antônio isOnline. E beleza. Vamos apagar agora essa função antiga aqui. Aparentemente eu acredito que está tudo ok, né? Vamos executar o nosso código aqui. Então vamos acessar o diretório de structs e executar o nosso programa. Como você pode ver, assista a última aula para você não ficar perdido aqui nos nomes, mas é porque eu estou fazendo a alteração do nome Antônio para João. Mas João está online, beleza? Então, o que acontece? Você consegue ver aqui que a gente conseguiu melhorar o nosso programa trazendo e fazendo com que a função isOnline faça parte, né, ou pertença à struct que a gente tinha definido. Bom, e agora a gente vai fazer uma alteração que vai ser a gente fazer a troca do e-mail do usuário, né? Então vamos fazer uma definição de para a gente evoluir ainda mais aqui a nossa implementação, nosso bloco de implementação para struct de user. A gente vai definir aqui set e-mail, né? E aqui o que vai acontecer? Como a gente fez ali na isOnline, a gente recebe aqui self e tal, beleza? Vou receber o e-mail que vai ser passado para dentro da função e show de bola. Então aqui você já deve imaginar que é bem simples, né? Self.email, recebe e-mail e acabou. Isso aqui deveria funcionar. Só que o que acontece? A gente não pode fazer, né, essa atribuição diretamente porque ele está atrás de uma referência, né? Então a gente tem que passar ele como mutável, né? Então a gente está recebendo uma referência, né? Está fazendo um borrow aqui de um elemento, né? De uma propriedade que é mutável. E aí a gente faz a atribuição, a reatribuição aqui. Então aqui, como a gente chamou aqui em Antônio.name e passou a string João, a gente vai fazer uma alteração, que basicamente vai ser Antônio.setEmail. Opa, e aqui na realidade eu vou deixar ainda como, porque aqui eu tô alterando o nome, né? Então vamos lá. Então vamos passar Antônio.setEmail e a gente tem que passar o e-mail. Então eu vou passar aqui que o e-mail vai ser
uma string from, e aí fazer mais um fechamento aqui. E beleza, deixa eu passar aqui e-mail @joão.com. Beleza. Vamos dar um print nessa variável e vamos ver se a struct foi modificada mesmo, né? Então vou dar até um print aqui na struct como um todo, né? Então já vou passar aqui e passar Antônio. E aí a gente vai ver todos os dados. Vocês vão perceber que eu estou utilizando aqui o Light Mode. Para alguns incomoda bastante, mas eu gosto, prefiro estar utilizando Light Mode do que Dark Mode. Não sei explicar porquê, mas para mim é melhor, para minha visão é melhor. E só esqueci de um belo detalhe aqui, né? Não iria funcionar nunca. Mas vamos lá testar nosso código. Então a gente vai acessar structs, vou executar struct, e aí se a gente checar aqui o e-mail foi alterado, tudo certo. E essas são as formas que você tem, né, para fazer implementações de métodos, né, funções aqui para dentro da sua struct. Mas tem mais um detalhe aqui que eu quero mostrar para você, passando para vocês também uma outra implementação que é muito comum e você vai utilizar demais aí no seu dia a dia de trabalho, né? É que a forma como a gente está construindo aqui, né, a nossa estrutura de user não tá legal. Então a gente vai melhorar isso criando um método aqui chamado new, beleza? E nesse método a gente vai receber um name, que é do tipo string, a gente vai receber um e-mail, que é do tipo string, a gente vai receber também o created at, a gente não precisa, e o active a gente também não precisa, e a gente retorna self. Opa, beleza. Então basicamente o que a gente vai fazer é self, ou seja, eu vou construir user, e aí vou passar que name é igual a name. Você pode utilizar essa estrutura desse jeito, mas como já segue o mesmo padrão de nomenclatura, a gente vai passar direto, né? E-mail é e-mail. O created at aqui eu vou colocar que vai ser exatamente, deixa eu colocar um número aleatório aqui. E para o active a gente vai colocar que ele é true. Beleza? Então com isso a gente já está retornando. E como que fica agora a nossa função? Eu vou editar ela, né? E aí a gente começa a ver um pouquinho da sintaxe diferente aqui do Rush, que é passando o dois pontos ali para fazer a chamada desse método new. O active e o created at a gente não precisa, beleza? Então a gente pode deletar isso aqui. Deixa eu ver o que ainda está acusando de erro aqui. Não preciso. E também não preciso. Beleza. Então olha como que ficou mais clean. Olha como que a gente conseguiu, né, separar aqui as responsabilidades do nosso código para dentro dessa função. Tem mais um ponto que eu quero mostrar para vocês, porque quando a gente está chamando aqui esses métodos que a gente criou, a gente está usando a notação aqui do ponto, né? Mas existem alguns métodos que a gente pode chamar de uma forma diferente, tal qual foi a notação aqui que a gente utilizou para o método new, né? Que basicamente são funções de associação, mas vamos definir aqui dois métodos. Um que vai ser na realidade, eu vou alterar aqui para o usuário, quando é criado, não estar ativo. Aí a gente vai criar uma função aqui chamada login, beleza? E outra chamada logout. E aí vai ser interessante, né? Porque o login a gente vai fazer o mesmo padrão que a gente já utilizou aqui nas funções acima. A gente vai receber o mutation, né, do self, e vai dizer que o active dele passa a ser true, beleza? Então, ou seja, o usuário faz login. Então, feito isso, eu posso chegar aqui e já logar o Antônio, por exemplo.
Então, Antônio.login, e aí ele vai se autenticar. E aqui no logout a gente vai fazer um negócio legal. A gente vai receber self, beleza? Vai retornar aqui um booleano. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que self.active é igual a false e retorna ele mesmo. Eu tenho só que passar aqui o ponto e vírgula, acabei esquecendo. Mas aí também a gente tem que passar ele como mutável, né? Um mutável aí de self. Vai fazer essa alteração. E após eu printar aqui que o Antônio tá online, que já é João, não é mais Antônio, a gente vai chamar o nosso método logout. Beleza? E aí após isso aqui a gente vai tentar verificar, por exemplo, novamente aqui o status desse usuário, se ele está realmente logado ou não. E aí a gente tem um erro aqui. E na realidade eu poderia até fazer o delete disso aqui, porque que tá reclamando ainda aqui, meu amigo? Ah, tá. Eu deletei o fechamento da function. O que tá acontecendo? Na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e vou só printar a propriedade de Antônio, que eu já fiz já, então vou copiar aqui de cima. Então, vamos pegar aqui, ó, e vamos colar logo abaixo do logout. O que acontece? Quando a gente chamou Antônio.logout, o que está acontecendo dentro dessa implementação? A gente estudou já isso aqui em aulas passadas, mas a gente está recebendo aqui o self e está fazendo o move, né? Ele está sendo movido, né? A alocação dele para logout. Logout é o owner agora desses valores, né? De Antônio. E quando a gente faz a alteração nele aqui, mesmo que a gente devolva um booleano, self está sendo dropado. Perfeito? Vocês já sabem como que funciona isso. Você acompanhou todas as aulas anteriores, você já aprendeu isso. E aí a gente consegue garantir aqui exatamente que quando o usuário ele é deslogado, né, do sistema, ninguém consegue mais acessar ou fazer qualquer tipo de merda aqui com essa variável, né? Então você já não consegue mais utilizar. O que torna essa instrução aqui que a gente não conseguiria fazer, beleza? Então é isso. Esse aqui é uma aula de um overview de como você pode utilizar implementações, né, blocos de implementações para estruturas, structs, dentro de Rust. Teria diferença aqui também que a gente poderia utilizar diversos outros métodos, né, ou até funções aqui de associação. Eu posso pegar aqui, por exemplo, e definir aqui uma função get, deixa eu pensar aqui, get now, e aí vou retornar aqui um inteiro, que basicamente retorna, sei lá, vai retornar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imagina que é um timestamp aqui, né? Então vamos colocar aqui, ó, que a gente vai ter uma função aqui, ó, set created at, e aí aqui vai receber self, né? Inclusive vamos passar como uma mutation também, e vai retornar, sei lá, um boolean aqui. E aqui é interessante como que você pode utilizar a função de associação. Então a self.created at aqui pode estar recebendo quem? Pode estar recebendo o user, e aí agora a gente consegue pegar essa função .get now. Então você vê que tem que fazer o meu retorno aqui, vou devolver true. Você vê que tem diferença na notação porque a gente não está usando ponto, né? E aí eu consigo, vou até chamar aqui, depois do login, chamar Antônio ponto, na verdade eu vou ter que chamar antes, porque a gente faz a impressão aqui, vou chamar depois do 7,5. Então a gente pode
fazer Antônio.set created at, e aí a gente tá usando o ponto, né? Só que quando você vê que eu fizer o print ali ou a execução do programa, ele vai printar no created at 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o que foi definido na criação aqui na construção de Antônio foi 42839. Então vamos lá executar o nosso programa, cd structs, cargo run. E aí se a gente observar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então isso é só para você entender que também tem uma forma de a gente utilizar aqui funções de associação e que elas trabalham sem manipular diretamente aqui o objeto em si, né? E aí a chamada dela é diferente, beleza? A gente utiliza com dois pontos. Mesma coisa que está acontecendo aqui com new, beleza? Sendo assim, eu acho que é isso que conseguimos cobrir aqui. Implementações, algo que você vai usar demais aí no desenvolvimento com Rush. E espero que tenha gostado da aula. Comenta aí o que você está achando, deixe a sua opinião, né, sobre como está indo o curso. Um lembrete aqui, no último vídeo alguém deixou um comentário falando que o curso, isso aqui é básico, isso aqui está muito longe de ser avançado. Aliás, é um pouco mais do que o básico, mas ainda está longe de ser avançado. Não, ainda está bem básico, está bem longe de estar no avançado. Eu estou gravando o curso ainda está em andamento, está um pouco longe de acabar. Então siga o canal, ative o sininho para você receber. Eu gravo no mínimo aí 3 aulas por semana. Então é isso, valeu, te vejo na próxima.